Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre o Sagrado Coração de Jesus, né? No próximo dia 23 de junho, sexta-feira, é o dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Aliás, o Padre Guido já explicou, olha que belíssima essa imagem que nós temos aqui no nosso estúdio hoje do Sagrado Coração de Jesus. Muito bonita, né, Padre Guido? É uma das mais belas imagens que eu vi na minha vida, esta aqui, olha, gente. Né? Jesus, Sagrado Coração de Jesus, com um cálice nas mãos, que recolhe o seu sangue precioso, né? Lindo, como lindo. na hora de dar até a comunhão, parece, né? Muito bonito. Muito belo. E nós comemoramos então na próxima sexta-feira. Eu estava dizendo que o Padre Guido já explicou para a gente que a data específica, né, da primeira sexta-feira após a oitava de Corpus Christi foi nosso Senhor Jesus Cristo mesmo que pediu, né? Padre Guido, é bonito inclusive a gente ver, aliás, não foi a primeira vez que numa revelação particular como que a gente está conversando sobre hoje, por exemplo, para citar outra, com Santa Faustina aconteceu também. Sim. Nosso Senhor Jesus Cristo falou um dia exclusivo no tempo litúrgico. Ele escolheu o domingo após a Páscoa. Ele é conhecido como Domingo in Albis, em língua latina, né? Para que fosse celebrado a Jornada da Divina Misericórdia. Uma iniciativa também de Jesus. Ele que escolheu isso, né? Interessante porque é como se... como não? É o próprio Deus respeitando o calendário litúrgico. Que coisa maravilhosa, que coisa riquíssima pensar dessa maneira, né? Exato. Agora eu queria responder àquela pergunta que o diácono Eric me fez na hora de encerrar o primeiro bloco. É verdade que na história tivemos vários santos, inclusive de grande destaque na vida cristã, certo, que foram profundos devotos do Sagrado Coração de Jesus. Citar, por exemplo, podemos citar São Francisco de Assis. Certo. Estamos no ano 1200, né? Santo Inácio de Loyola, no ano 1500. Fundador da Companhia de Jesus. Da Companhia de Jesus. Santa Teresa de Ávila também, no século XVI. Também foram santos que tiveram um grande amor ao coração de Jesus. Isto é, a devoção ao amor de Jesus. O coração não deve ser pego ao pé da letra. O coração é aquele músculo involuntário que não depende da nossa razão e que é sinal de vida também quando nós descansamos. No nosso merecido descanso noturno, o coração continua batendo porque é o sinal de vida. E Jesus, olha, como nós vamos ver neste bloco, mostra o seu coração, dizendo que ele só quer o bem das pessoas. Até a manifestação de Jesus, quando veio aqui na Terra, por 33 anos, ele acabou não sendo bem recebido. Uma manjedoura o acolheu e uma cruz o mandou embora. Este coração transpassado, etc., e o homem parece ficar surdo diante de tantas manifestações do amor do Sagrado Coração. Por isso, Jesus quer a reparação, que significa também uma verdadeira conversão da pessoa humana, deixando de lado, né, o estado de pecado para viver intensamente o estado da graça de Deus. Quer dizer, como nós vimos na imagem agora há pouco, aliás, se o diretor quiser botar novamente, por gentileza, coloque aí para a gente ver, a imagem com destaque a um coração, está ali inclusive de novo o ícone, a imagem de Jesus com destaque ao próprio coração dele, talvez não tinha tradição ainda na época, por exemplo, como o senhor falou, de São Francisco. Não. Mas o tipo de espiritualidade já estava presente, é isso que o senhor quis dizer? Sim, exato. É uma maneira afetiva do santo de mostrar o amor a este coração que tanto nos amou a tal ponto que deu a sua vida por nós. Então, Padre Guido, como é que foi? Em determinada ocasião, o senhor poderia dizer que foi no começo desses 2 anos de aparição, que o senhor estava dizendo agora há pouco no bloco anterior, né? Cerca de 2 anos, durante toda a primeira sexta-feira que nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque. Em que período que ele revelou esse coração dessa maneira mesmo? Foi na última fase da vida da santa. Certo. Exatamente no ano 1675.
nas dependências do mosteiro de Paray-le-Monial, Certo. perto de Paris. Né? Foi exatamente durante a oitava, né, da festa do Corpus Christi que Jesus manifestou-se com o peito aberto. Olha que bonita essa assim. pintura. Exato. Então foi retratando o que realmente aconteceu dessa maneira. E, conforme a santa escreveu, apontando com o dedo o seu coração, ele disse: eis o coração que tem amado tanto aos homens, a ponto de nada poupar, até exaurir-se e consumir-se para demonstrar-lhes o seu amor. E em reconhecimento não recebo senão ingratidão da maior parte deles. Puxa vida, forte isso. A frase é muito chocante. E foi aí que ele continuou dizendo: eu te escolhi para difundir a devoção ao meu Sagrado Coração, inicialmente aqui na França e depois no mundo inteiro. E foi naquela oportunidade, diácono Eric, que Jesus apresentou, digamos assim, aquelas famosas 12 promessas, uma atitude tipicamente humana. Entendi. Eu me explico o que quero dizer com isso. Geralmente, prezados amigos, telespectadores, quando nós estamos esperando da parte de Deus um favor, um benefício maior, uma graça até não comum, somos capazes até de fazer promessas. Olha, se a minha filha que está doente vai ficar curada, eu vou até Aparecida, por exemplo, uma das promessas tantas vezes que se fazem, né? Ok, somos nós, pessoas humanas, que fazemos esse tipo de promessas, mas neste caso foi Jesus, e não uma, não duas, mas 12 promessas que Santa Margarita Maria Lacoque fez questão não somente de descrever e de explicar uma por uma, mas que, gente, nos deixa com um sorriso nos lábios. Tamanha é a alegria que nós recebemos da parte de Jesus com estas promessas de benefícios. Olha só. Aliás, Padre Luiz, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que está assistindo o programa na terça-feira, não vai dar tempo aqui no nosso programa a gente está contando toda a história, todo o acontecimento, não vai dar tempo da gente entrar nos detalhes de cada uma dessas 12 promessas. Mas daqui a pouquinho, você continua ligadinho depois do programa Eclésia aqui na programação da Rede Século XXI, mas o programa Brasil Cristão, com a Maria do Rosário daqui a pouquinho, lá ela vai ter tempo e eles vão, vamos dizer assim, esmiuçar, eles vão entrar propriamente dito na história de cada uma das promessas. Então você continua a nossa programação, que depois esse assunto está presente aqui ainda conosco na sequência, né? Agora, Padre Guido, de maneira geral, só poderia dizer para a gente assim, esse tipo de promessa, do ponto de vista, vamos dizer assim, segurança, qual seria o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo? No final das contas, lembrar a salvação eterna? Não, o objetivo é que conscientizar as pessoas que foram beneficiadas pelo seu sacrifício a dar uma resposta concreta, assumir um compromisso com ele de maior seriedade. Poucas palavras, deixar de lado o pecado, certo, e consagrar-se a este coração de Jesus, né? E dos tantos belos benefícios que ele promete e que mantém, sobretudo, né? Alguns são exatamente, vamos ver daqui a pouco com a Maria do Rosário, digamos assim, singulares. Jesus chega a dizer, por exemplo, eu vou abençoar de uma maneira especial aquela família, aquela casa, onde estiver exposta a imagem do meu Sagrado Coração. Eu acho que uma imagem, um santinho, um quadrinho do Sagrado Coração de Jesus não falta em nenhuma casa, né? Juntamente com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. É parte integrante da devoção, da expressão do nosso povo brasileiro, né? E também para nós padres, ele chega a dizer, Jesus, olha, se vocês me amarem de verdade, eu prometo que vou dar aos padres a graça de enfraquecer os corações mais endurecidos no erro, sobretudo até na hora mais difícil da vida, na hora da morte. Olha, aliás, o senhor tocou no assunto que eu acho que é talvez muito importante, tem um destaque especial em toda a nossa conversa aqui. Bom, primeiro eu queria que o senhor contasse para a gente, eu vou fazer duas perguntas de uma vez e aí depois o senhor responde. A primeira pergunta é justamente isso.
Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu uma assistência especial na hora da morte para quem seguisse a devoção das primeiras sextas-feiras, principalmente durante 9 sextas-feiras, e participasse da missa, na comunhão, etc., em honra ao Sagrado Coração de Jesus, uma assistência especial na hora da morte, né? Então, a primeira pergunta que eu faço ao senhor: o senhor, na prática, já viu isso acontecer mesmo? E a segunda coisa, não dá-se a impressão de que a pessoa que já fez esse tipo de devoção, pronto, já ganhou a salvação, está tudo ganho, não tem mais nada a se fazer? Não. O senhor responde essas duas coisas para a gente. Rispondo com a segunda sua pergunta. Não, não é verdade. Porque não se pode absolutamente considerar nenhuma iniciativa divina como, digamos assim, uma solução pacífica, tranquila, sem também a minha colaboração pessoal. Como se fosse mágica, por exemplo. Não é nada de mágico, né? Agora, quero responder com toda sinceridade, Diácono Eric, para o senhor e também para todos os nossos amigos telespectadores. Gente, eu sou padre há 44 anos, eu perdi a conta de assistir pessoas naquela hora, na hora da morte. Jesus mantém mesmo a sua palavra. E vou dizer mais, quantas vezes, até na hora de encomendar um corpo, momentos antes do sepultamento, né, eu digo para os familiares, quero deixar registrado que nesta noite passada, esta pessoa cujo corpo vamos sepultar daqui a pouco, me mandou chamar lá no hospital e se confessou comigo. Gente, é o Jesus que faz isso, hein? Mantém mesmo a sua palavra. Ô, Padre Guido, mas assim, de maneira concreta, eu imagino que o senhor deve ter atendido muitas e muitas pessoas. Sim. O senhor tem quase 45 anos de sacerdócio, 44 Exato. Anos, né? 44, imagino que o senhor deve ter atendido inúmeros casos de pessoas no leito de morte, dado essa assistência ali nas últimas horas. Perfeito. O senhor chegou a ouvir das pessoas, olha, eu fui um grande fiel, um devoto mesmo das promessas do Sagrado Coração de Jesus, e agora estou vendo cumprir. O senhor ouvia essas expressões das pessoas? Não, na verdade, naquela hora da morte, na maioria dos casos, uma pessoa está até em coma, certo. Outros ainda têm um pouco de lucidez. Houve casos de pessoas que estavam bastante lúcidas ainda. Lembro até mais de uma vez, até em plena noite, chegando em casa, após ter atendido no hospital, 1, 2, 3 de madrugada, toca o telefone: padre, aquela pessoa acaba de falecer. Olha só. Estava só esperando que chegasse o sacerdote para fazer uma boa e santa confissão, né? Por isso, minha gente, se Jesus disse uma coisa desta, é a famosa a 12ª promessa, que inclusive tem o apelido de grande promessa, se diferencia, se destaca das demais, porque chega a dizer isso para as pessoas que na primeira sexta-feira de 9 meses de seguida, devidamente confessados, receberem a Santa Comunhão e a oferecerem para aliviar os sofrimentos do meu coração diante dos pecados que recebo, eu prometo a graça da perseverança final para esta pessoa, prometo que irá morrer com a presença do sacerdote e com o conforto dos santos sacramentos. Quer dizer, ainda dando ênfase à segunda questão que o senhor estava respondendo, é uma promessa, um auxílio, uma confiança que o fiel tem que ter em nosso Senhor Jesus Cristo, e de que a providência de Deus, né, o ajudará nesse momento final, providenciando um confessor, etc. Tudo mais, mas não significa, como a gente até brincou aqui, não é um pensamento mágico. Não é porque fez isso que a pessoa, por exemplo, não pode, de repente, perder a salvação por algum motivo. Exato, por outro motivo, exato. Não se deve nunca agir com a mágica quando se trata de assuntos estritamente religiosos. O mesmo vale, obrigado por essa sua bela colocação, todas as vezes que seja Jesus, como também Nossa Senhora, nas várias aparições, apresentam, digamos assim, um toque especial desta devoção, por exemplo, a medalha milagrosa, Nossa Senhora das Graças, ou o escapulário, Nossa Senhora do Carmo. Que também todas as devoções prometem um auxílio na hora da morte. Né? Prometem sempre, porque é a hora mais delicada da vida. Isto não significa uma garantia cega que vai acontecer, portanto eu não faço mais nada, ou, usando a sua mesma palavra, uma mágica. Não.
Jesus não age com a mágica nem a vantagem de ninguém. Porém, é um sinal justamente da proteção, né? E, gente, como é belo carregar conosco, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora, né? E como é importante para nós marcar até como expressão da devoção filial para com Jesus toda a primeira sexta-feira do mês, inclusive, Diácono Eric, temos aquele movimento presente no mundo inteiro do apostolado da oração, né? Aquelas homens e mulheres que usam aquela fita vermelha exatamente na Santa Missa reparadora de toda primeira sexta-feira do mês. Aliás, é bonito demais, né? O apostolado da oração é bonito. Parabéns a todos os nossos telespectadores e amigos que participam. E se você não conhece, procure na sua paróquia. No Brasil todo tem apostolado de oração, né? Você certamente não vai ter dificuldade de encontrar. Como é que faz para participar do apostolado de oração? Fica aqui o nosso incentivo mesmo, que vale a pena um bonito movimento. Agora, Padre Guido, a gente vai para mais um intervalo. Queria que na volta o senhor falasse para a gente de dois assuntos. Das ordens religiosas que nasceram com essa espiritualidade, o Sagrado Coração de Jesus, e o Papa Leão XIII. O que tem a ver o Papa Leão XIII com a solenidade do Sagrado Coração de Jesus? Então, daqui a pouco o senhor responde para a gente. Antes da gente ainda para o intervalo, queria dar um recadinho aos nossos amigos telespectadores. A gente está vendo um tempo bacana aqui de um pré-lançamento de um produto, um livro, do nosso querido Padre Eduardo, fundador aqui da Associação do Senhor Jesus. Está aí, ó. Ainda pré-lançamento, hein, gente? Ó, esse livro chama-se A Palavra de Deus em Seu Dia a Dia, né? É um livro para apoiar, na verdade, a sua espiritualidade, com algumas sugestões e inspirações, para que a gente possa aprofundar a nossa vivência, né, no Evangelho, todo santo dia. Para você adquirir já ainda no pré-lançamento, para você reservar o seu, né, sair na frente aí logo de cara e poder ter o livro A Palavra de Deus no Seu Dia a Dia do Padre Eduardo, você pode ligar para a gente no telefone que está no seu vídeo, né, e perguntar para nossos atendentes, olha, eu quero reservar o meu, né, ainda nesse pré-lançamento está aí já a capa do livro, A Palavra de Deus em Seu Dia a Dia. Além do telefone, que a gente sempre divulga aqui, que nossos atendentes sempre estão disponíveis aí para conversar, para te atender em todos os assuntos que são relacionados aqui à nossa emissora, inclusive, nesse caso de adquirir alguns produtos, você pode também entrar no site shoppingcatólico.com.br, também lá, aliás, está no ar aí o Shopping Católico, belíssimo nosso site aí, diversos produtos são oferecidos ali, produtos de evangelização, é uma maneira também de auxiliar aqui a manutenção da obra, né? Então, você adquirir o nosso produto, você está colaborando diretamente aqui com a manutenção da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, também pelo shoppingcatólico.com.br, você pode fazer a sua reserva do livro A Palavra de Deus em Seu Dia a Dia, que o nosso querido Padre Eduardo escreveu. Fica aí a dica, um bom presente para você dar para sua mãe, para o seu pai, para os seus familiares. Fica aí a dica então, tá bom? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso último bloco. O Padre Guido vai contar para a gente essa história. Leão XIII, o que será que o Papa Leão XIII tem a ver com o que a gente está conversando aqui? A gente volta já já, não sai daí.